Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: artrose. A artrose é um processo degenerativo de desgaste da cartilagem, que afeta, sobretudo, as articulações que suportam peso ou as que fazem movimentos em excesso, como, por exemplo, a coluna, bacia, joelhos ou os pés. A artrose pode ocorrer através da hereditariedade, de anomalias nas células, de alterações metabólicas, traumatismos e fatores mecânicos. Além da idade, existem fatores que favorecem o aparecimento da artrose. Um dos mais importantes é o sobrepeso. A doença é detectada através de radiografias. Pode ser assintomática, mas normalmente apresenta sinais com dor, dificuldade em movimentar o local, rigidez no local, ruído nas articulações, inchaço e falta de firmeza. Uma causa bem comum de artrose, principalmente em atletas ou atletas de recreação, são os entorses de tornozelo que levam à instabilidade ligamentar. Sempre que a gente tem um entorse de tornozelo, nós vamos ter lesão ligamentar. O que vai depender é o grau e quantos ligamentos, principalmente do complexo lateral, vão ser acometidos. O ideal é a gente fazer um tratamento funcional. O que seria esse tratamento funcional? Um início de 15 a 20 dias de imobilização, elevação do pé, gelo, e após uma reavaliação. Se o tornozelo está estável, a gente já começa a reabilitação. Se esse tornozelo está ainda instável, se mantém a imobilização até que o ligamento esteja bem cicatrizado, evitando assim a instabilidade e uma possível progressão para artrose no futuro. Para evitar essa artrose, é sempre interessante a gente fazer um tratamento inicial adequado e também, nos casos que mesmo sendo tratada adequadamente for detectada a instabilidade, a gente fazer um reforço muscular, aí a reabilitação tem uma importância grande, ou então algumas vezes fazer a reconstrução do ligamento, para que esse tornozelo fique estável, impedindo a instalação da artrose. Na atualidade, muitas pessoas vêm sofrendo de problemas de artrose, principalmente decorrente do grande número de lesões articulares, do qual afeta os ligamentos e o menisco. Uma das causas é a cirurgia precoce de articulações, como o joelho, em casos de retirada de menisco. Esses fatores preconizam essa artrose acelerada. Outro fator é o alto índice de impacto em atletas de futebol. Então a gente tem uma forma de prevenir através de exercícios de fortalecimento e principalmente diminuir o impacto nas articulações. Pacientes que apresentam alterações de artrose fêmuro-patelar devem evitar exercícios de movimento completo, pois agravam a artrose. Nesse caso, seria indicado movimentos mais curtos. Dessa forma, evitando uma sobrecarga no joelho. Outro exercício que deve ser evitado são exercícios de agachamento, pois também dá uma sobrecarga na articulação do joelho. Aumenta a sobrecarga da patela sobre o joelho. Durante a artrose vai existir estágios de processo inflamatório, onde esse processo inflamatório, a fisioterapia ela atua no processo de analgesia e no próprio processo de inflamação. Existem dois aparelhos em que a gente utiliza, que são o ultrassom e o laser. Uma outra alternativa para o tratamento da artrose é a confecção de uma palmilha postural. A palmilha postural ela vai ter a função, tanto no joelho quanto para o tornozelo, de absorção de impacto e readaptação e equilíbrio muscular durante a pisada. Para prevenir a artrose, é interessante diminuir o impacto através de exercícios em hidroterapia e ciclismo.
A articulação possui um líquido sinovial, o qual vai ser estimulado através dessas atividades sem impacto. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, artrose. A artrose é uma patologia articular degenerativa, é uma das patologias mais frequentes e que acarreta maior incapacidade. Ela se caracteriza por um processo de envelhecimento articular e acomete geralmente as articulações coluna cervical, coluna lombar, joelhos, mãos e quadril. Na mulher, acomete mais mãos e joelhos e no homem um quadril. Em repouso não sente dor, na hora que vai levantar, caminhar, a dor piora e isso é uma dor característica de artrose. Ocorre muito pouco, a incidência é baixa até os 40 anos e aumenta a incidência com a idade. A artrose é uma doença crônica que não tem cura, tem uma remissão. Na nossa área nós chamamos remissão, é o paciente ficar bem com medicação ou não, com melhora da dor, certo? O que é importante no tratamento da artrose? São passos assim. Primeiro, os fatores de risco. Se a paciente ou o paciente é obeso, tem um sobrepeso, tem que emagrecer, atividades psicológicas para conviver com a doença e saber como melhorar, exercícios físicos orientados, remédios que são chamados remédios modificadores da artrose, que são drogas que chamavam condroprotetores que tem no mercado. Para pacientes que querem complementar o tratamento para artrose, existem outras técnicas que ajudam no alívio da dor, como a acupuntura, o RPG, o Pilates tem vindo com bastante força, porque além de fortalecer a musculatura, dá uma boa flexibilidade para as articulações e para a musculatura. Após a menopausa, comecei a sentir certas dores e fui ao meu ortopedista. Ele recomendou para mim exercícios que fortalecessem a minha musculatura. Então foi me recomendado Pilates e estou aqui há mais de 6 anos fazendo meus exercícios todas as semanas. Levo uma vida praticamente normal, além de trabalhar 12 horas a 14 horas por dia. Eu recomendo a todos que, além de tratar o corpo, tratem a pele também, pois faz parte de um todo. Diagnóstico, ciência, tecnologia, sabedoria, dedicação, pesquisa, tratamento. Medical TV, a vida e a medicina. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54-3204-4446. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé,
tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, artrose. Uma das causas principais de artrose, então, no retropé, principalmente em mulheres na faixa de 50, 40, 50 anos, são as lesões do tendão tibial posterior, que são lesões graves, porque elas vão levar à deformidade do pé, transformando esse pé num pé plano, um pé chato. E como as articulações vão ficar desalinhadas e é uma doença progressiva, ela, junto com o desalinhamento das articulações, vai levar à artrose, primeiro do retropé, da articulação subtalar e do médio pé, e com a evolução da doença, pode acometer até mesmo o tornozelo. Nessas lesões do tibial, além da paciente muitas vezes notar que o pé começa a ficar chato, ou ela muitas vezes acha que o pé está virando para fora, essa é a queixa, o principal sintoma seria o edema na região medial do retropé e dor importante. Às vezes, quando a gente já tem a deformidade acometida, vai ter dor também no seio do tarso, o que seria a parte lateral do pé. É importante detectar o quanto antes essas lesões, para a gente evitar a progressão para a artrose. E como que a gente faz isso? Com diagnóstico precoce, através principalmente de um exame físico bem realizado. Quando essa doença é diagnosticada precocemente, a gente pode fazer ou procedimentos cirúrgicos menos agressivos, ou até mesmo a utilização de órteses, e evitar que a gente tenha que fazer no futuro uma artrodese, que seria então a fusão dos ossos do pé para o alívio da dor, que é uma cirurgia que tem um resultado satisfatório, mas que não mantém o movimento do pé, o movimento normal do pé. Ela vai levar a alguma rigidez. Bom, coube a mim falar sobre a artrose do quadril, né? E eu vou colocar um aspecto novo em relação à artrose do quadril. No passado, muitas das causas das artroses eram ditas idiopáticas, então que não se conhecia a causa do porquê que algumas pessoas jovens tinham artrose e outras de muita idade, com trabalhadores braçais, não vinham a desenvolver a doença. Hoje a gente sabe que o causador dessas artroses ditas idiopáticas se chama impacto femoroacetabular. Isso é um aspecto novo. E o que é o impacto? O impacto, na maioria das vezes, ele é assintomático ou pouco sintomático, até que se desenvolva a artrose. A pessoa nasce com uma deformidade na cabeça femoral ou no acetábulo, que é o encaixe da cabeça, né? Esse seria um esquema, então. Este é a cabeça femoral encaixando no acetábulo. Ou a pessoa nasce com uma deficiência dessa curvatura acetabular, um aumento da cobertura, ou um aumento dessa área aqui, uma concavidade diminuída na cabeça femoral. E quando a pessoa faz movimentos, principalmente de sentar, ou quem joga futebol, movimentos de rotação, há um impacto entre essas duas estruturas, o que vai causando descolamento da cartilagem do acetábulo. Muitas vezes essas pessoas não sentem uma coisa que elas relacionem a um problema de quadril. A maioria das vezes isso é tratado como sinfisite púbica, como distensão. Eu tenho uma distensão no quadril. Na verdade, até prova o contrário, não é distensão, é uma alteração de conformação da articulação. Hoje a gente tem condições de corrigir isso e transformar esse quadril patológico em um quadril normal através de um procedimento pouco invasivo que se chama artroscopia de quadril, no que se faz 2 ou no máximo 3 cortes de menos de 1 centímetro que fazem com que a gente tenha a possibilidade, através desses portais, de acessar a articulação e corrigir esses problemas aí. É uma cirurgia pouco mórbida para o paciente pode muitas vezes ir para casa no mesmo dia da cirurgia, caminhar, andar de bicicleta no terceiro dia pós-operatório e transformar um quadril que
iria estar condenado dentro de pouco tempo em um quadril normal. Existe também, as pessoas perguntam para o médico qual é o melhor exercício para prevenir artrose, qual é a melhor forma de eu prevenir artrose na minha velhice. A melhor forma é exercício físico, mas qual é o exercício físico? Bom, a gente sabe que o melhor exercício para a qualidade de vida de articulação se chama musculação. Obviamente, existem exercícios que vão sendo adaptados para cada pessoa e exercícios relacionados ao quadril, por exemplo, leg press, agachamento com peso, não são aconselháveis ao quadril. Mas, de modo geral, para prevenir, principalmente em mulheres, onde existe uma perda maior da massa óssea no decorrer da vida, principalmente após a menopausa, o melhor exercício, isso provado por trabalhos científicos, é a musculação. Caminhar, correr, nadar, faz bem para o coração, faz bem para a vida como geral. Agora, para a qualidade de vida de articulação é a musculação, sem dúvida. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949. Fone 54 3204 4446. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, artrose. A artrose na coluna ela é chamada de artrose facetária, devido às articulações que se encontram nessa localização. Elas podem ser lombares ou cervicais, cervicais no pescoço, lombares na parte baixa da coluna. Elas, quase todos os pacientes que tem artrose, a artrose facetária, ela inicia a partir dos 30 anos, mas a grande maioria dos pacientes está na quarta, quinta, sexta década de vida. Quase que 100% dos pacientes acima dos 60 anos têm artrose na coluna, mas não quer dizer que a artrose provoque dor. A grande maioria dos pacientes não tem essa dor provocada pelo desgaste, pela degeneração das facetas articulares, que é o que se chama a junta, a articulação da coluna. O tratamento inicial dessa dor que se inicia nessa região lombar ou cervical, que é uma dor principalmente matutina, que o paciente tem uma piora estendendo a coluna e tem uma melhora na flexão. Essa dor se irradia para a nádega, para a parte posterior da coxa, e ela às vezes lembra uma ciática, mas a dor normalmente, e isso é uma coisa que diferencia muito, não chega ao pé. Normalmente chega até o joelho, a parte posterior da coxa. Os pacientes se beneficiam muito com tratamento clínico, tratamento com remédios. Então a gente inicia com um anti-inflamatório, um analgésico, orienta uma atividade física, que é muito importante. Na grande maioria das vezes isso é o suficiente, a gente não precisa partir para um tratamento invasivo. O tratamento que se inicia, ele é dividido em infiltração da coluna, quando a gente injeta com uma agulha sem corte, apenas com uma agulha, medicação que é anti-inflamatório e anestésico, analgésico, nessa faceta, nessa junta da coluna, que pode ser lombar ou cervical. Isso se inicia com esse procedimento, ou a gente pode fazer esse procedimento também com radiofrequência. A radiofrequência ela é feita também por uma agulha bem fininha, que a gente coloca bem pertinho das juntas, e a gente queima um nervinho que tem aí, que é um nervo exclusivamente sensitivo. Ele não faz a gente mexer nada, ele só, em algum momento, ele dá a sensibilidade para a junta. O que a gente faz? A gente queima, inutiliza esse nervinho. Esses procedimentos, tanto a infiltração como a denervação, eles duram por bastante tempo. Algumas vezes a gente tem que fazer novamente, depois de 1 ano, 2 anos, às vezes até mais. Associado a esse procedimento, a gente
Orienta o paciente a fazer uma atividade física, uma fisioterapia, isso é bem importante também. Tanto a infiltração como a denervação facetária são procedimentos ambulatoriais que a gente faz, às vezes com anestesia local ou uma sedação, e o paciente vai embora logo depois. Nesse dia a gente pede repouso para o paciente, no dia seguinte volta às atividades normais. Esse procedimento é feito no hospital, de forma ambulatorial, como eu havia dito, ele logo após vai embora. Chega a paciente, tá? E a gente está esperando o anestesista também, mas já está chegando aí. Essa é a agulha, então, da denervação facetária. A gente vai fazer uma denervação facetária cervical no pescoço, né? E a gente usa esse aparelho que se chama intensificador de imagem para a gente saber direitinho onde a gente posiciona a agulha. Essa agulha, nesse caso, ela é canulada, a gente vai botar um eletrodo de radiofrequência para coagular o nervinho sensitivo, para fazer com que fazer uma ablação desse nervo, fazer com que ele pare de funcionar por um tempo. Esse nervo a gente não faz mexer nada, ele é só sensitivo, ele só dá a sensibilidade local. No momento que a agulha está bem posicionada, a gente canula o eletrodo da radiofrequência e faz a ablação. Estimula o motor. Observem que não existe corte, nada, é feito tudo através de uma agulha. Observem que a agulha não é grande e é um procedimento que se pode fazer com anestesia local e com sedação. Nesse caso a gente optou por sedação para o conforto do paciente. A denervação dura mais tempo do que a infiltração, ela funciona melhor do que a infiltração na faceta. A denervação, principalmente, ela causa um alívio por um bom tempo para o paciente, né? Mas às vezes esse procedimento tem que ser repetido, a gente tem que fazer novamente depois de 1 ano, 2 anos. Não são todos os pacientes que se beneficiam com essa técnica, tem que estar bem orientado, o paciente já foi medicado anteriormente, sem melhora. Então essa técnica a gente utiliza quando a gente tentou tratamento clínico conservador com remédio e não funcionou. Daí a gente tenta essa técnica com um bloqueio, sem corte, apenas com uma agulha. 80% dos pacientes ou mais se beneficiam com essa técnica, se não totalmente, parcialmente a melhora da dor. Às vezes, os pacientes não melhoram nem com isso. Aí sim, a gente tem que tratar de forma minimamente invasiva ou com corte maior, com procedimento aberto, cirúrgico. Mas raramente a gente precisa fazer isso. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, artrose. O nome correto, que seria osteoartrite degenerativa, ela é uma perda da cartilagem, que ela acontece naturalmente, é natural no nosso envelhecimento, e no nosso caso, que nós vamos falar com relação ao joelho, ela tem um agravo com a obesidade. Portanto, a obesidade, ela participa como fator de causa muito importante quando nós falamos de artrose nos joelhos. Com o passar do tempo, a pessoa deixa de ter apenas dor e começa a ter o desenvolvimento de deformidades. E nesse momento em que as deformidades elas se instalam, as medidas contra a artrose elas passam a ser mais cirúrgicas e menos conservadoras. O tratamento mais básico é utilizando medicações analgésicos simples à base de paracetamol, medidas como hidroterapia ou hidroginástica, porque o exercício dentro da água
ajuda no relaxamento muscular, alonga a cápsula da articulação do joelho e melhora muito a condição da artrose e melhora muito a qualidade de vida do paciente. Obviamente, se ainda existe alguma cartilagem viável dentro do joelho, os condroprotetores têm ação, principalmente ação em melhorar a dor. A ação dos condroprotetores no sentido de não deixar que a cartilagem continue sendo perdida, essa é discutível ainda. No caso da mulher, como a perda óssea na mulher é mais acelerada, em virtude hormonal, nós temos uma maior incidência de artrose dos joelhos na mulher. Dor persistente após a utilização do joelho sugere fortemente uma presença de artrose. Por que tratar a artrose do joelho? É extremamente importante hoje que se mantenha com saúde funcional. Hoje, ter movimento, ter uma atividade física é igual à saúde. Então é importante que você trate a artrose do joelho para poder ter condicionamento físico, condicionamento aeróbico, você possa se engajar a uma atividade proporcional à tua faixa etária. Se você puder, aos 70 anos de idade, estar com a tua artrose do joelho tratada e engajar um programa de exercício na água, ou de academia, ou de caminhadas, isso vai melhorar a tua condição de saúde. Uma artrose que pode ser inicial e de fácil resolução pode progredir para uma doença mais grave, onde tem que ter uma intervenção bem mais, uma intervenção maior. Então é fundamental se dor em mãos, se aparecer nódulos em mãos, que é artrose de mãos, se dor em joelhos, começar a doer os joelhos, a pessoa estiver sentada, quando for levantar da cadeira, sentir dificuldade para caminhar, se começar a doer o quadril, procure seu médico especialista para o tratamento, para orientação contra como deve usar a medicação e exercícios físicos, quais são os indicados para cada tipo de sintoma.